Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com você a respeito do quanto é real, né, o quanto é verdadeiro esse pensamento de ser independente, né, o quanto uma pessoa de fato ela pode tornar-se independente. Porque a gente está sempre falando sobre isso, buscando isso, né? As pessoas o tempo todo estão buscando essa independência. Enquanto jovens, a gente já buscava por isso, né? E a gente vê como a gente às vezes vai se rebelar, né, em busca também dessa independência. Então vamos verificar isso para ver até que ponto isso é verdadeiro ou real, ou até que ponto isso é só uma ilusão, uma alucinação da sociedade e da nossa mente. Ver qual a postura que a gente está tomando, os efeitos que isso causa, ok? E aí então, para a gente começar essa análise aí, vamos nos questionar acerca do seguinte. É, Você conhece, né? Vamos verificar, você acha que é possível, né, ter alguém que possa viver sem o sistema econômico, financeiro, sem o sistema educacional, o sistema de saúde, sem luz? Está entendendo? Não? Veja bem, a gente vive em um meio onde existem vários sistemas. A gente precisa entender o que é condição humana, o que é viver sobre esse paradigma que a gente vive. Então, você pode dizer assim: ah, eu trabalho, pago minhas contas, né, sou independente. Mentira! Aonde você é independente? Seria isso de fato independência? Você não depende aí de um conhecimento para que você possa ter um emprego? Você não depende de alguém contratar você, uma empresa te contratar, te pagar um salário, você não depende desse sistema, né, econômico, financeiro. Ah, eu sou autônomo. Da mesma forma, você não depende que outras pessoas tenham interesse pelo teu produto ou pelo teu serviço. No caso de ser produto, você não depende que alguém produza isso, que outras pessoas, uma tecnologia que está ali, de máquinas, enfim. Né? Você não depende de uma empresa para produzir, gerar energia elétrica para você ter. Você não depende de água tratada, uma empresa que entregue água para você. Você não depende da internet, você não depende de tecnologias e de pessoas que criem isso, empresas que produzam isso e coloquem no mercado. Você não depende de pessoas que estão lá no campo produzindo, né, enfim, de toda a indústria de alimentos aí. A gente depende de tudo. Né? A gente vive num sistema onde, né, são interconexões o tempo todo existe ali um processo de troca. Então, a gente não percebe que muita gente fica nessa fala, né, e fica sendo colocado para a gente o tempo todo esse pensamento de ser independente, eu sou independente, e a gente não percebe quanto isso muitas vezes pode ser nocivo, ruim para a sociedade, porque isso vai gerando também esse pensamento de eu não preciso de ninguém, eu resolvo sozinho, né? Tudo que eu faço é mérito só meu. Hoje você vê aí mulheres que querem ser mães independentes, homens que querem ser pais independentes e se esquecem que nem aí você pode ser independente. Você veio de um homem e de uma mulher. Um ser não cria, não gera outra vida sozinho. Não gera. Aí tem mulher que pode dizer assim, eu faço uma inseminação artificial. E daí? Você não é independente do mesmo jeito. Você depende do material de um outro para isso. Você depende
dessa técnica, desses profissionais, né, de toda essa estrutura. Sozinho você não produz, não gera nada. E é isso que a gente precisa começar a compreender, o quanto isso nos leva para esse movimento de egoísmo, de individualismo, né, de arrogância, muitas vezes, porque a gente tem dificuldade também de compartilhar as coisas, de fazer essa troca, esse intercâmbio, muitas vezes querer valorizar mais o que a gente faz, diminuir mais o outro, e não entender que não é assim que funciona. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou me tornar um cientista. Já começa que eu dependo de todo o sistema educacional, ok? Me formei ao longo de anos aí um cientista. Aí eu resolvo encabeçar uma pesquisa. Bom, eu vou precisar de alguém para financiar essa pesquisa. Aí vem uma empresa aqui e fala, olha, eu vou financiar. Ok. Aí eu vou depender de tecnologias, de equipamentos, de ferramentas. Então eu dependo de pessoas que fabriquem isso, que produzam isso, para que eu possa ter. Vou depender de de assistentes, de uma outra mão de obra ali, de uma infraestrutura. Então veja, são várias peças que estão ali. E aí que a gente vai então agora compreender por que o todo é maior que a soma das partes. Então eu sou uma parte, essa pessoa nessa empresa que está financiando é outra. Cada ferramenta, cada equipamento que eu uso ali é produzido às vezes por uma empresa que tem pessoas ali, que teve alguém que teve aquela ideia, que desenvolveu. Então cada um é uma parte, ok? Olha o holding que tem aí. Olha o bastidor que tem aí. Né? Todo o movimento aí de intercâmbio, né? De interdependência. Aí, daqui, ao longo da pesquisa, pum, emerge para a consciência, vem uma descoberta, emerge um conhecimento aí, uma descoberta. Essa descoberta, ela é maior do que a soma das partes. O que ela vai proporcionar, o valor dela é maior que a soma de todas as partes. E aí quando ela vem para a consciência coletiva, ela vai ter um efeito ali, aí de quem que é o mérito? Percebe? A gente tem que entender isso, saber compartilhar isso. Compreender que a gente é sim um indivíduo, mas que vive num coletivo, que vive num meio que é vários sistemas, a gente está no tempo todo no processo de intercâmbio, de troca. Então, se você já é um jovem ou já um adulto, mas enfim, não tem filhos, é importante você entender isso e ver a tua postura, a tua conduta frente ao mundo, né? Ver o quanto você se permite então estar interagindo, integrado com isso, ou quanto você está cada vez mais sendo individualista, sendo egoísta, se afastando, achando que você não precisa de nada, que você não precisa de ninguém, né? Se tornando muitas vezes até arrogante dentro disso, não sabendo compartilhar, dividir. Se você já tem filhos, olha o quanto é importante você já ensinando isso para o teu filho e mostrando pela importância disso, porque cabe aos pais ensinar os filhos a se relacionar com o mundo, com o meio, respeitar a natureza, se relacionar com ela, porque ele depende dela, tratar bem a água, não ficar poluindo, sujando, respeitar, né, os animais, as outras pessoas, a família, os professores, a educação, sabe, os amigos, tá no ambiente de trabalho, saber compartilhar, respeitar a todos. A gente vive num processo constante
de troca de vários sistemas que apoiam uns aos outros. Não tem como você ser independente e provavelmente isso nunca irá acontecer. Quando a gente nasce num processo totalmente dependente. A gente depende desses pais, desse cuidado, dessa proteção, dessa alimentação. E dentro desse processo, a gente vai crescendo, se desenvolvendo, e o ideal é caminhar e atingir essa interdependência de uma forma saudável, que a gente possa trocar, né, tá nesse processo, né, sempre de intercâmbio, de uma forma bacana, saudável, legal. Alguns têm dificuldade com isso, resiste a isso, procura manter uma dependência durante um bom tempo. Outros não, outros conseguem atingir essa interdependência, entretanto, alguns de uma forma saudável, outros não. Outros, na verdade, atingem, mas não percebem, ficam arrogantes, né? Muitas vezes começam a se isolar, né? Enfim. Por isso que é importante parar e observar como está a tua conduta frente a isso, a tua posição em relação a isso. Para observar, veja cada vez mais o que é condição humana, o que é estar neste sistema, olhar à sua volta, na verdade, e perceber que existem vários sistemas atuando e que você está constante, né? Você está num processo total de interdependência. Agora, então, a gente pode perceber que existe uma diferença entre ser independente e ter liberdade. O mais legal é isso, né? É a gente poder perceber que mesmo a gente vivendo nesse processo de vários sistemas, de na verdade sermos apenas interdependentes, nesta interdependência a gente consegue ter muita liberdade. Liberdade para ir e vir, para viajar, para explorar as coisas. Então eu vou lá, arrumo um bom trabalho, tenho a minha casinha, tudo, eu vou experimentar essa sensação de liberdade, mas não de ser independente, porque isso não existe de fato. Então eu vivo uma relação de interdependência, que como a gente está vendo aqui, né, você tem que trocar o tempo todo, você depende de outros sistemas, de outras pessoas, enfim. Mas ao mesmo tempo eu posso experimentar estar mais livre, ter mais liberdade. E aí sim, o quanto essa liberdade ela vai ser saudável ou não, o como eu estou me valendo disso, quanto eu estou fazendo bom uso, no caso desta liberdade. Bom, pessoal, então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje, deixar aí essa reflexão, deixe aí os seus comentários, né, percepções, sugestões, enfim. Agradeço aí pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Obrigado.